Para a nossa última conversa, nossa, eu estou com ótimos convidados hoje. Já falei com o Miro, com o Silvio, e agora eu tenho o professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor, que participa sempre às quartas aqui com a gente. Sobrou um pouco menos de tempo hoje, mas é sempre muito bom te receber por aqui. Tudo bom, professor Legene? Estou sem seu áudio, professor, acho que você deixou mutado. Tudo bom, Oi. Thalita? Obrigado por tudo. E hoje o programa está muito espetacular, viu? Eu estou muito pequenininho perto dos anteriores aí, viu? Imagina todos a altura. Nossa, é a gente que é muito agradecido pela presença de todos vocês aqui. Nossa Senhora. Deixa eu falar uma coisa, ô professor Legene, deixa eu trazer para nosso começo de conversa aqui sobre política nacional, inclusive, um tweet que acabou de ser publicado pelo Randolph Rodrigues. A gente tem esse tweet, não é, pessoal? Roda para aqui, para que eu leia. Aí, olha, urgente, acabamos de aprovar na CPI da Covid a realização de uma acareação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado federal Luiz Miranda, sobre aquela história realmente de Luiz Miranda ter levado a história da negociata da Covaxin para o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro não ter feito nada em relação a isso. Então, assim, é o cerco se fechando. Mais uma vez a gente fala sobre isso, né, professor Legene? Hoje a CPI com mais um capítulo ali, pedindo inclusive, denunciando inclusive Bolsonaro por charlatanismo, curandeirismo, por conta desse lucro que uma farmacêutica teve por conta da propaganda que o próprio presidente da República fez. Então, assim, o cerco se fecha, a gente fala mais uma vez sobre isso. Qual a sua opinião? É isso, igualzinho a sua. Eu tenho usado esse termo, né? O cerco se fechando, mas continuo com aquela opinião. A burguesia brasileira está avaliando ainda o que fazer. Quais os próximos passos? Tirá-lo, entregar para o Mourão, tirar os dois, entregar para o Congresso, ou ir com ele até 2022, porque não tem nome alternativo, né? Então ela não decidiu. Agora, nunca vi na história política do Brasil um cerco tão inominável quanto nós estamos presenciando. Ontem nós vivenciamos dois grandes fracassos, né? Um fracasso internacional, desmoralização. Ele colocou para desfilar tanques de guerra da época da ditadura militar de 64, né? Tanques batendo pino, motor já pifado e queimando muito óleo. Passamos vergonha no mundo inteiro. O jornal mais o jornal mais destacado, de maior prestígio na Inglaterra, The Guardian, a manchete hoje menciona Republic Banana, República das Bananas, o Brasil. Então é uma desmoralização mundial, né? E o fracasso veio também porque ninguém que ele convidou, né, eles compareceram. As pessoas que convidam o chefe das Forças Armadas, ele é o comandante em chefe, então não atender a um convite é quase que uma subordinação. Aliás, não tinha como a Marinha não fazer o desfile, porque ele mandou fazer, né? Na verdade, seria estranho eles se rebelarem contra o presidente. Então, mas passou vergonha, né? E a segunda vergonha foi a vergonha da Câmara, que não se intimidou. Alguns se intimidaram, é verdade, né? Esse pessoal que não votou, 60, eles votariam, né, contra o voto impresso, e muitos dos que votaram, né, a favor do voto impresso votaram sob pressão inominável. Então, o isolamento dele é muito grande. Em 64, João Goulart tinha contra ele a igreja, toda a imprensa, todas as rádios, todas as TVs, todos os segmentos sociais, etc, etc, etc. Hoje, isso está exatamente ao contrário, né? Ele não tem apoio mais de nenhum desses segmentos. Ou seja, eu estou raciocinando assim: bom, ele quer dar um golpe, mas com quem que ele dará o golpe? Não será com a imprensa brasileira, não será com a Rede Globo, não será com a maioria dos partidos políticos e uma parte das Forças Armadas. Quando você quiser dar um golpe, no caso dele seria autogolpe, né? O último que deu autogolpe na América Latina foi o Fujimori, acho que foi 91, 2001, não lembro. Ele desfilou em cima de um tanque, né? E está preso até hoje, né? Acabou o governo, o pior governo, né, da história lá do Peru, né? Então é uma situação muito difícil para ele, o isolamento. Com quem que ele conta apoio? Isso todo dia eu vou fazendo uma atualização. Um pedaço dos evangélicos, que
que são neopentecostais, porque os protestantes tradicionais ele não tem mais. Zero na Igreja Católica, um ou outro padre aqui e ali de extrema-direita, mas a cúpula da Igreja Católica, né? Todas as centrais sindicais, o Brasil tem 10, e cada uma tem uma linha política, mas o ponto que unifica todas elas é fora Bolsonaro. É a única coisa que unifica, né? O resto eles divergem, tem muita divergência, né? O movimento estudantil inteirinho, igualzinho fora Collor, né? Os estudantes não estão na rua ainda com cara pintada, porque as escolas federais, estaduais, elas estão ainda em online. Elas não estão em aulas presencial. Então, nós estamos sentindo, mas estou compreendendo essa ausência, né? Bom, ele tem parte hoje do Centrão, né? Que não são esses 200 que ele teve. É muito menos do que isso, né? É em torno de 120. São aqueles que votaram contra a prisão do deputado fascista Daniel Silveira. Aquilo lá é o núcleo do Centrão fascista, que é o núcleo bolsonarista mais duro, né? E aí 10% do eleitorado, né? Ano que vem nós teremos aí 100 milhões de votos válidos que escolherão um candidato a presidente, eu já projetei os resultados. 10 milhões significa 10% significa 10 milhões de votos, ou seja, tem 90 milhões das pessoas na sociedade que não estão mais com ele, né? Bom, ele vai cair a curto prazo? Ainda também não sabemos, por causa disso que eu tenho falado, né? Que eles estão medindo, avaliando. Você vê, o Mourão não é obrigado a atender o convite dele. O Mourão não compareceu no desfile militar, fracassado, né? Eu fico pensando numa guerra com a Venezuela. Os tanques da Venezuela são assim novíssimos, são russos T-90, uma maravilha. Os nossos aqui tudo queimando óleo, né? Então é uma situação inusitada. Nós nunca vimos assim. Nem João Goulart talvez não tivesse tão isolado como ele está hoje na sociedade. E eu não mencionei o mais importante, a cúpula do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, 11-0 contra ele, e o Tribunal Superior Eleitoral, 7-0 contra ele. Isso nunca aconteceu na história, né? O professor Legene, sabe que eu lembrei também que o Miro disse ali no início sobre esses 70 deputados que barrariam o impeachment, né? Porque ele tem agora 230, precisaria só de 170 para barrar o impeachment. Mas eu lembro sempre, isso está sendo muito cantado aí na imprensa, né? Bolsonaro está mostrando força porque ele barraria o impeachment que chegasse na Câmara dos Deputados. Mas eu sempre lembro do ex-presidente Lula dizendo que é isso, o impeachment, você não sabe como ele vai terminar no momento que ele entra, que ele é aberto ali na Câmara dos Deputados. Porque muita coisa pode acontecer durante as discussões. A gente tem que lembrar que, inclusive, Bolsonaro tem 51% de rejeição. Então, assim, se o deputado está vendo que não vai ser legal se aliar a Bolsonaro por conta desse índice de rejeição, ele foge rapidinho. Como o Miro disse, o Centrão é alugado, não é comprado. Então, assim, não dá para a gente dizer nesse momento que Bolsonaro barraria facilmente um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Não tem a menor dúvida. Não nos esqueçamos que, na véspera de votar o impeachment da presidente Dilma, em abril de 2016, o Gilberto Kassab, que é presidente do PSB, falou para Dilma assim: presidente, fica tranquilo, não vai passar, nós temos maioria, né? O Centrão é assim. O Lira, hoje, ele botou em votação esse projeto para mostrar que ainda tem fidelidade, lealdade, etc. Mas o Lira não vê a hora de desgarrar. O Ciro Nogueira vai ser o ministro mais breve da história, porque ele está vendo, inclusive ontem no desfile, ele estava na fila de trás, quietinho ali, meio escondido, né? Então, ele está vendo, o Centrão está rachando. Parte do Centrão já não concordou com a ida do Ciro lá para a Casa Civil. Então, não tenham ilusão. O Lira vai virar o mais radical contra o Bolsonaro se as condições políticas do país se apresentarem. Estes políticos podem ser tudo menos suicidas. Eles não têm vocação para acabar com o seu próprio mandato. O Lula, no estado do Lira, que ele precisa ser reeleito, o Lula tem 70% de intenção de voto. No estado de Sergipe, onde o Ciro é presidente, o Lula chega a 80%. Como é que um homem desse sobrevive na política apoiando um genocida desse? O cerco aumenta pela CPI, as denúncias na imprensa, os processos contra a família dele em andamento, né? 4 inquéritos no Supremo. Então é uma situação insustentável.
né? Ele já disse que ia aceitar o resultado, já atacou o Poder Judiciário, já colocou em dúvida toda a eleição do ano que vem, né? Veja, até o emissário do Joe Biden, quando veio semana passada com aquela comitiva de alto nível, 5 membros do Conselho de Segurança Nacional, liderado pelo próprio Conselheiro de Segurança Nacional, o Jake Sullivan, veio aqui fazer o lobby contra o 5G chinês. É verdade, isso aí o Biden gostaria que o Brasil não assinasse. No entanto, mandou um recado do Biden para ele. Olha, não fale mal das urnas. São as melhores urnas, são as eleições mais seguras que nós conhecemos. Para com isso. Puxou a orelha do presidente. E eu estou falando isso porque tem a fonte do Globo e a fonte da Carta Capital. Isso é muito sério. Ou seja, até o presidente da República, né, dos Estados Unidos, né, já não sabe o que faz com ele. O negócio está difícil para ele, viu? Tá feio, o cerco se fecha.